Bem, gente, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os irmãos de Jesus. A Igreja Católica Romana, ela costuma dizer que as passagens do Novo Testamento que falam de irmãos de Jesus, algumas alguns padres, ou os padres no sentido geral, dizem que ali primos, são primos. É porque não havia uma palavra para primo, então eles colocaram irmãos. Mas será que é assim mesmo? Então, nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like e que você se inscreva para ver alguns estudos teológicos e refutações, tá bom? Então vamos lá, vamos ver sobre os irmãos de Jesus. Vejam bem, nós temos que admitir que no hebraico não havia uma palavra para primo. Não havia. Então, no hebraico, eles falavam a palavra hebraica ar, que quer dizer, a palavra ar, que quer dizer irmão. Então, como não havia a palavra primo no hebraico, eles colocavam o vocábulo a, que quer dizer irmão. Agora, mesmo assim, os gregos que traduziram o Velho Testamento para o Novo, que é a chamada Septuaginta, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, eles traduziram a palavra primo do grego, mas no hebraico era geralmente, né, o filho do pai de fulano, mas não tinham a palavra primo. E às vezes eles usavam a palavra irmão. No entanto, na cultura grega havia a palavra primo, que é a palavra anepsios. A palavra anepsios havia na cultura grega, né? Então, nós precisamos saber que quando se diz que na cultura grega não havia a palavra primo, isso não é verdade. Agora, veja bem, mesmo assim, os rabinos traduziram conforme a cultura, alguns textos, os rabinos da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, eles traduziram conforme estava no original, que estava lá irmãos, então eles traduziram irmãos. Mas no Novo Testamento, que os apóstolos escreveram em grego, eles levaram em conta a cultura grega, exceto quando eles citavam a Septuaginta, mas eles levavam a cultura grega, em conta a cultura grega e não hebraica, não a língua hebraica. Embora que, claro que haja influência, mas enquanto eles não estavam falando da palavra, porque eles citaram a Septuaginta, eles estavam dentro da cultura grega. E nós vamos ver exemplos disso. Por exemplo, nós vamos ver em Colossenses 4:10 que há uma diferença, que há a palavra népsios. Aqui, ó, Paulo, aos Colossenses, capítulo 4, verso 10, diz assim: Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Então, aqui, ó, saudai-vos, Aristarco, o meu prisioneiro, e Marcos, Ro anepsios Barnabá, ou seja, Marcos, o primo de Barnabé. Então, dizer que não havia a palavra primo no grego, isso não tem consistência, porque fala-se, né, a palavra primo. No Novo Testamento, a palavra quer dizer, tem dois significados. A palavra irmão, que é adelphos, a palavra grega adelphos, tem dois significados. O primeiro significado quer dizer irmandade, irmão, né, no sentido de irmandade. O segundo é irmão mesmo, né, filho do mesmo pai, ou irmã, filha do mesmo pai. Então,
Só tem esses dois significados. Não há registros no Novo Testamento que a palavra irmão queira dizer parentes. Não há. Não há um registro. Ao contrário, a Bíblia, quando fala de irmãos, no Novo Testamento, sempre fala outras palavras para parentes. Nós vamos dar um exemplo disso. Primeiramente, nós vamos ver Mateus 10, 21. Mateus 10, 21, que diz assim, ó. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Notem bem que aqui tem a palavra irmão, ó, um irmão, tá aqui adelphos, entregará um irmão, outro irmão, né, à morte. E o pai, filho, e, né, aqui diz aqui, né, os filhos levantarão, epinastes, sotai, contra os seus progenitores, gones, certo? E os matarão, ou seja, sua geração, gones, quer dizer, sua geração, tá? Os filhos levantarão contra os seus progenitores. Então, notem aqui que adelphos, irmão, né? Demonstra ser irmão mesmo, irmão, filho do mesmo pai, e pai, filho, porque está falando de família. Mas vamos ver outro texto, que é exatamente Lucas 14, 12. Lucas 14, 12 diz assim, porque, vejam bem, nota aqui, Lucas 14, 12. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes. Notem aqui, ó, nem teus sungenés, teus parentes. Sungenés quer dizer gerados no mesmo ambiente ou parentes próximos. Então vejam que aqui tem irmãos e tem parentes, sungenés, né? Nem os seus vizinhos ricos, né, genotas, plúcios, nem os vizinhos, para não suceder que eles, por sua vez, se convidem e sejam recompensados. Então, notem que aqui adelphos está diferente de parentes, sungenes, está diferente de parentes, tá? Diferente de parentes. Então, aqueles que dizem que, porque não tem palavra para parentes, isso não condiz, mas vamos ver outros textos, né? Lucas 14, 26, o verso 26, Lucas 14, 26, que diz aqui: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser um discípulo, né? Então, veja o que Jesus está dizendo: se alguém vem a mim, não aborrecer o pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs. Notem que aqui, toda vez que vier a palavra irmão, mãe, se refere à família mesmo, se refere à família, certo? E aqui nós vemos que Jesus está dizendo o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs. Notem que coloca o feminino de irmãos, irmãos e irmãs. Então, aqui é irmãos mesmo, né? Irmão mesmo. Vamos ver outro texto, 14, 26, um texto de Mateus 10, 36, tá? Mateus 10, 36 é um princípio semelhante a esse de Lucas. Veja o que Jesus fala. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então vejam princípios semelhantes, tanto de Lucas como Mateus aqui. E Jesus está citando aqui, ele acrescenta a sua própria casa. Então, quando se fala em casa,
significa realmente pessoas que estão dentro da casa, ou seja, muito próximos, que são irmãos. E aí, então, quando fala irmãos ali, irmãs, é irmãos mesmo, né? Irmãos mesmo. Nós vamos ver também Mateus 21:16. Mateus 21:16. Lucas 21:16 é Mateus 21, Lucas 21:16. Aqui, Lucas 21:16, não é Mateus. Lucas 21:16 diz assim: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Note que aqui há uma diferença. Ó, e sereis entregues, eu estou aqui em grego, e sereis entregues pelos vossos pais, goneon, né, rupogoneon, e parentes e amigos e irmãos, e entregarão a morte de vós, né? E eles entregarão a morte e matarão dentro de vocês, né? E tirarão vocês para matar. Seria assim a tradução literal. Então, o que é que diz aqui? Vejam que tá os pais, goneon, os parentes, sungeno, que é sum, a palavra sugeno é uma preposição que é sum, que aí faz a relação sum, porque o gama, ele tem a pronúncia de nu, né? Aí sung, diz aqui, né? Sungeno e filo, e amigos, e irmãos. Então, deixa claro que irmãos no Novo Testamento é bem diferenciado de parentes, né? De parentes. Atos 1,14, vamos ver Atos 1,14, que diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, notem que faz a referência a Maria, a mãe, e os irmãos dele. E aqui não tem como dizer que é primos, porque já havia a palavra primo, já havia a palavra parentes em outros textos. Então, irmãos aqui é irmãos mesmo, Em Marcos 3:21, nós temos também Marcos 3:21, que diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, né? De aqui, mandaram chamá-lo. Então, agora vejam bem. Mas antes, vamos ver Marcos 3:21. Eu não coloquei Marcos 3:21 aqui. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para os prender, porque diziam estar fora de si. Notem, olha o contexto de Marcos. Parentes aqui, que está no verso 21, usa-se roi parautu. Roi parautu, aqueles que estão do lado dele, né? Assim está literalmente. Roi parautu, que era usada uma expressão para dizer aqueles que estavam próximos. Ainda não era a família propriamente dita, mas aqueles parentes, aqueles que estão próximos. O que aconteceu? O que Marcos está relatando? Quando Jesus explodiu no seu ministério na Galileia, ele começou a curar, as pessoas vinham, né, para ele ser curado, e ele estava apavorando os religiosos, os líderes religiosos que vinham de Jerusalém para vê-lo, dizendo que ele tinha Beelzebu. E aí, então, os parentes de Jesus, vendo isso, pensaram que Jesus estava fora de si, que Jesus tinha perdido a noção, a razão. Então, vieram para trazê-lo, prendê-lo, diz o texto, e eles não conseguiram. Então, o que acontece? Mandaram a mãe e os irmãos. É o que diz o texto agora no verso 31. Né? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Aqui é a Delfós, né? Sua mãe e os irmãos e sua mãe. Está aqui. É Rontai, um Roya Delfós, cai remete ao tu.
Né? Então portanto, vieram os irmãos e a sua mãe, e em pé e fora, enviaram para ele, chamando. Então eles sentado aqui, a multidão sentada ao redor dele, disse-lhe, eis a minha mãe, né? Eis a tua mãe e os teus irmãos. E as tuas irmãs, aqui acrescenta o texto, tuas irmãs estão te buscando lá fora. Né? E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe ou os meus irmãos? Então, Jesus está aqui negando o privilégio que Maria e sua família, seus irmãos, teriam simplesmente por conta deles mesmos. E Jesus negou. Quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele fala, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, notem que aqui é irmãos mesmo, porque lá no verso 21 fala de parentes. Há uma diferença, certo? Há uma diferença. Vejam que é no mesmo contexto. No entanto, o que nós podemos notar? Que toda vez que o Novo Testamento cita irmãos com outros membros, quer dizer irmãos de fato. Como Mateus 19, 29, Mateus 19, 29 diz aqui, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha, queridos, Jesus está falando aqui de algo de familiares próximos, muito, que são consanguíneos. Pai, mãe, filho, irmão, irmãs. Se isso for primo é algo distante. Né? É muito fácil uma pessoa. Mas aqui está dizendo que ele que deixa pai, mãe, e todas as vezes nós percebemos, quando se refere a outros membros, quer dizer irmãos de fato, irmãos de fato. Então, a palavra adelphos, no Novo Testamento, ela nunca é usada para parentes e para primos. Então, nós temos que entender que realmente Jesus tinha irmãos e irmãs. Tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloque aqui no chat que nós responderemos.